Gente, eu passei um período bem complicado na minha vida, onde eu me sentia completamente estagnado e demorei um certo tempo para entender que eu tinha medo, né? E não medo de fracassar, né? Eu tinha medo de que as coisas dessem certo. Então eu só procrastinava e adiava qualquer objetivo, qualquer sonho. Isso foi me custando tempo, energia e sanidade mental, né? Meus relacionamentos foram se deteriorando aos poucos. Eu me isolava de tudo e de todos. Me sentia no fundo do poço. Então eu não tinha dinheiro, não tinha propósito. Eu estava completamente perdido. E tudo isso por medo. Um medo que me paralisava. Mas como eu falei, não era um medo de fracassar. Eu tinha um medo de que as coisas dessem certo. Por quê? Por mais doloroso que fosse esse processo, tudo isso era minha zona de conforto, né? Tudo isso era familiar para mim. Você já sentiu, já passou por isso de alguma forma? Então, se sim, eu quero te tranquilizar um pouco e dizer que muitas vezes o que nos falta é ferramentas e conhecimento para lidar com esses desafios, né, que a vida nos proporciona. Então respira fundo, pare e pense nesse momento se tem algo na sua vida que está te paralisando. Então, o meu objetivo com esse vídeo é dividir as lições que tirei para superar esse bloqueio que eu tinha, né? E espero que de alguma forma, quem sabe, isso possa agilizar os teus processos. Então, o que é sucesso para você? Muita gente associa sucesso, né, com dinheiro, né, bens materiais, status. Hoje em dia, principalmente, né, tem muitas referências sobre isso. Entenda uma coisa, gente, não há nada de errado com o dinheiro. O dinheiro é apenas um recurso e muito valioso, né? O dinheiro nos traz liberdade, liberdade de escolha, traz um médico para sua filha, traz um momento de lazer com seu marido, com sua esposa. Então, o dinheiro é apenas um recurso. Mas a ideia que eu quero trazer aqui é que o sucesso ele vai além disso, né? Então, bens materiais, tudo isso são só fatores externos. Se você tem ou não, né? Isso não deveria definir, por exemplo, a tua paz de espírito. Talvez você conheça alguém que tem bastante recurso, mas vive doente ou vive tenso, não aproveita, né? Não tem paz na vida, né? Isso é muito comum. Em contrapartida, a gente vê pessoas que vivem, né, uma vida mais simples, mas tem muita alegria, tem muita leveza, a gente sente a energia da pessoa. Então isso só reforça, né, que se não há harmonia, o dinheiro por si só ele não vai trazer uma realização, né, uma satisfação profunda. Então basicamente sucesso para mim, né, seria espiritual, né, viver da essência espiritual. Como assim, né? Então todos nós temos aqui algum tipo de propósito. Todos nós temos alguma contribuição a dar com este planeta. Então sucesso para mim seria viver de acordo com a nossa essência, sem máscaras, sem influência desses fatores externos. Quem é você de fato? O que você gostaria de fazer, né? Então viver da essência espiritual é ter essa paz de espírito, essa coerência com quem eu sou de fato, internamente, né, no fundo da minha alma e conseguir, né, viver isso plenamente aqui nesse mundo, aqui na matéria. Então isso para mim seria sucesso, viver de acordo com o nosso propósito, com aquilo que nos move, com aquilo que nos dá satisfação pessoal. E quando nos alinhamos, né, com nossa essência interna, né, os fatores externos eles se tornam uma consequência natural. Então a gente molda o ambiente ao nosso redor quando a gente consegue equilibrar o que está aqui dentro. Então se a gente já entendeu que o sucesso ele vai além do material, por que tantas vezes ficamos ainda paralisados? Porque a gente tem medo dele. Então, o verdadeiro medo ele vai ser das mudanças e das consequências que viver do espírito, né, que viver da essência, que ter sucesso vai trazer consigo. Então, na verdade, gente, a gente tem medo das responsabilidades e das mudanças que viver da nossa essência pode nos trazer. A gente tem medo de sair do que é conhecido, né, e adentrar o desconhecido.
Temos medo de deixar a zona de conforto. Por exemplo, muita gente às vezes quer uma promoção no trabalho, quer subir de carreira, mas não consegue isso. Será que no fundo do seu inconsciente você quer isso de fato? Você já pensou nas mudanças que isso pode te trazer, nas responsabilidades que isso vai acrescentar na sua vida? Então, por isso que muitas vezes a gente quer e não quer as coisas, né? A gente quer da boca para fora, mas na essência, no interior, a gente não quer as mudanças, a gente não está preparado para as mudanças. Dando um exemplo um pouco do meu caso, né? Eu sempre quis gravar vídeos, mas eu sempre adiei isso, sempre procrastinei isso, com medo de que isso pudesse dar certo de alguma forma. Eu sou uma pessoa extremamente reservada, eu não gosto da exposição, mas ao mesmo tempo eu gosto de expor as minhas ideias, de pôr para fora o meu conhecimento. Então não tinha muita escolha, ou eu vivia da minha essência ou eu vivia com medo. Mas mais uma vez, o medo real era das mudanças na minha vida que isso poderia ocasionar. No fundo, a gente deseja alcançar algo mais, mas a gente teme deixar para trás o que nos é familiar, mesmo que viver nesse estado não nos faça feliz, nos deixe estagnados. A verdade é que ter sucesso pode exigir deixar velhos hábitos para trás, deixar crenças limitantes para trás e até relacionamentos que não nos servem mais. Isso vai demandar tempo, energia e com certeza vai ser muito desgastante. Mas acredito que vale a pena, porque continuar preso a uma realidade que não traz realização só vai prolongar esse sofrimento. Então, a pergunta que eu te faço, né? Qual a sua zona de conforto hoje? E o que você pode começar a fazer para sair dela? No meu caso, só tinha uma opção. Então, resumidamente, o medo do sucesso é isso, é o desconforto que as mudanças irão trazer para a nossa vida. Lógico, pessoal, tudo isso aí é ego, né? É sua mente inferior tentando te manter na zona de conforto, tentando evitar que você gaste energia. Esta mente inferior são esses pensamentos que surgem quando a gente quer fazer alguma coisa, como eu não sou bom o suficiente, ou isso não é para mim. Repare que sempre vai vir algum tipo de pensamento e uma emoção junto com tudo isso. Então o ego, nossa mente inferior, ela vai criar o tempo inteiro desculpas para que a gente não saia do lugar. O que o seu ego está dizendo para você agora? Entenda, esses pensamentos eles não definem você. Eles vêm de uma mente inferior, uma programação construída ao longo dos anos e às vezes até por séculos de existência. Podem ser construídas nesta vida desde a sua infância, sua adolescência ou ainda, de outras vidas. Você traz bagagens de muitas vivências. E em alguns casos, essa carga emocional é tão grande, tão antiga, que pode se manifestar em tristezas persistentes na sua vida, as quais funcionam como um convite para revermos hábitos e crenças que nos impedem de crescer. O ponto-chave aqui, pessoal, é reconhecer que essas vozes internas, elas não são você, elas não são a sua essência natural. Então perceber isso, gente, já é um grande passo para retomar o controle da sua vida. Então eu vou passar 5 práticas para auxiliarem vocês a enfrentar esse medo. Então, número 1, observe os seus pensamentos. Quando você observa, preste atenção, quais emoções vêm com eles? Que tipo de pensamento que surge quando você quer fazer alguma mudança? Observe, preste atenção na emoção que vem, mas não se identifique com ela. Entenda, aquilo não é você, aquilo não é tua essência. Então apenas observe como um observador externo, sem julgamentos. Isso ajuda muito a quebrar o ciclo de negatividade. Segundo, busque autoconhecimento. Como que você vai saber a sua essência interior se você não se conhece? Então, boas leituras, cursos, converse com pessoas, troque ideias, terapias. Tudo isso vai te ajudar a entender os processos internos e também a se conhecer. A meditação pode ajudar muito nisso, onde você consegue silenciar a mente
e realmente vasculhar o seu interno. E se você não consegue meditar, experimente talvez uma técnica de respiração que também te ajuda a se reconectar e silenciar um pouco dessa mente. Outra coisa que você pode fazer é encontrar atividades que te acalmem, né? Se a meditação ou a respiração não funcionam para você, experimente uma caminhada, uma corrida, procure algo que te acalme, que te silencie os pensamentos, né? Então, nesse momento em que tudo está quieto, você consegue perceber quem você é em essência. Então, a dica número 4, gente, é praticar a presença, né? O que é presença? Basicamente, se você está fazendo alguma atividade, faça ela plenamente. Está lavando louça? Lave a louça. Está tomando banho? Tome o banho. É muito comum, né? A gente tomar banho, tá pensando no que vai fazer na janta. Então, quando a gente está jantando, a gente está pensando o que vai assistir depois da janta. Ou quando a gente está assistindo, a gente está pensando o que a gente vai ler antes de dormir. Só dando um exemplo. Então, constantemente a gente está com a cabeça e a mente em outro lugar. Então, isso acelera demais. Isso não ajuda a observar os pensamentos, né? A silenciar, a acalmar a mente. Então, estar presente o tempo todo, com certeza, ajuda muito. E o quinto passo, gente, e o mais importante e bem óbvio, entre em ação. Enfrente-se o quanto antes, não deixe para depois. Quanto mais você espera para agir, para se enfrentar, mais isso vai ganhando força, mais o medo cresce e mais tempo você perde. Então não tem jeito, não tem a solução. Acredito que esse seja talvez o passo mais importante, é enfrentar o medo, né? Partir para ação. Então, se você tem medo de gravar vídeos, grave vídeos. Se você tem medo de barata, pegue uma barata na mão. Quando você se enfrenta, o sentimento de satisfação que isso traz é algo que vai te elevar e vai te trazer força. Quando você enfrenta os seus medos, ao fim do dia, você vai sentir aquela satisfação de ter conseguido se enfrentar e de viver, de ter chegado, de ter dado um passo rumo aos seus objetivos e à sua essência verdadeira. Então esta é a dica que eu considero mais importante. Parta para ação. Você vai sentir uma diferença e aos pouquinhos aquela energia de estagnação vai se transformar numa energia de elevação. Seu dia a dia vai mudar, tudo vai mudar na sua vida. Então, para fechar, pessoal, eu reconheço hoje que o medo do sucesso é uma das maiores barreiras que eu enfrentei e ainda enfrento na minha vida diariamente. Enfrentar esse medo é fundamental para eu viver de acordo com a minha essência. Superar esse bloqueio é diferente de ter uma conquista externa, mas é um profundo ato de conexão com quem realmente eu sou. O verdadeiro sucesso, ele vem de dentro, de transformar nossos medos e viver alinhados com o nosso espírito. Se você também tem medo do sucesso, lembre-se, o maior desafio está dentro de você e a maior recompensa é viver em paz com a sua essência. Tenha coragem de confiar no seu potencial e siga em frente. E claro, um passo de cada vez. E faça-se a seguinte pergunta: quem seria você sem o medo? Então, gente, agradeço a você que chegou até o final. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, considere compartilhá-lo com alguém que esteja precisando dele. E deixe aí nos comentários qual será o primeiro passo que você vai fazer para superar esse medo. Valeu, pessoal. Abraço.